Bom, pessoal, olá, Tio Léo aqui falando com vocês em mais uma de nossas aulas. Aula hoje de História, conteúdo nosso de História aí do quarto ano referente ao início da nossa unidade 2, ok? Vamos começar mais uma unidade. Quero pedir que peguem um caderno, peguem um livro, abram um livro na página 30. Nós iremos estudar um pouco hoje sobre os portugueses chegando no Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil. Agora a gente vai começar a estudar o conteúdo que é colocado como História do Brasil. A História do Brasil, na visão de muitos, se inicia nesse momento. Porém, a gente precisa sempre lembrar do seguinte: História tem várias versões. Para muitos também, a História do Brasil não começou nesse momento e eu, pessoalmente, acho uma visão válida. Ela vai ter aí agora uma nova atuação, um novo ator, um novo personagem histórico que são os portugueses, tá bom? Mas antes da gente entender, a gente precisa aí ver alguns aspectos essenciais para a gente entender, para a gente compreender por que ocorreu esse movimento aí da chegada dos portugueses no Brasil. Não foi descoberta, porque não era algo desconhecido ou algo que não, ou um local que não tinha ninguém. Foi uma chegada, foi um processo de conquista, um processo de busca pela dominação e influência nessa terra. Tá bom? Vamos lá. Os portugueses, gente, eles chegaram no Brasil no momento das grandes navegações, quando vários reinos da Europa buscavam conquistar novas terras e riquezas. As grandes navegações, gente, foram um momento que aconteceram em cerca de 600 a 500 anos atrás, onde vários reinos da Europa buscavam novas terras e novas formas, novas modalidades de influência. Para fazer essas navegações, os portugueses viajavam em caravelas. O que são caravelas? Caravelas são grandes barcos, barcos que cabiam cerca de 100, 200 pessoas. Eles custavam em média cerca de 2 a 3 meses para chegar em algum lugar, dependendo da distância do lugar. Sendo que grande parte desses lugares, grande parte desse tempo de viagem era em alto mar. Para chegar de um lugar para o outro era uma distância muito grande. E a grande parte dessa distância era em alto mar, em mar aberto. E eles ficavam aí em condições muito complicadas, condições de alimentação, de limpeza, de organização, mentais, psicológicas. Era um negócio muito complicado. No caso do Brasil, gente, os portugueses atravessaram todo o Oceano Atlântico para chegar aqui. A gente vai ver o mapinha agora. Eles custaram cerca de 45 dias entre a saída de Lisboa e chegar aqui, na Nova Terra. Gente, eu vou dar aqui o zoom para vocês darem aqui uma olhada. Aqui é Portugal, de onde eles saíram. Aqui tem um nomezinho embaixo, eu apaguei, Lisboa. E esse foi mais ou menos o trajeto que pegou cerca de 45 dias. Eles chegaram aqui, ó, perto de Salvador, na Bahia. Foi onde eles chegaram pela primeira vez. Como foi a chegada aqui de Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral, gente, ele era um navegador português. Ele sai de Portugal buscando novas terras em 1500. Ele busca novas terras e novas rotas comerciais. Ele queria chegar primeiramente nas Índias. Porém, ele percebe o seguinte, que ele vai perceber depois que ele não chega nas Índias, mas que ele chega numa nova terra. Ele sai de Portugal com a sua armada. O que é uma armada? É um grupo de barcos e de pessoas. Ele sai de Portugal com sua armada em 9 de março de 1500. No dia 22 de abril de 1500, ele chega na Nova Terra. Em 21 de abril ele visualiza, ele vê aquela terra lá no horizonte. Ele vê um monte. Depois, no dia 22, ele chega. Mas essa terra ainda não era chamada de Brasil. A gente vai entender como é que vai chegar o nome Brasil depois. Chegando na Nova Terra, eles vão conhecer o local e procurar o melhor lugar para abrigarem os barcos. Eles vão encontrar esse lugar que eles vão chamar de Porto Seguro. Vocês vão entender agora que os portugueses tinham uma mania de mudar o nome dos locais, de colocar um outro nome. Por mais que os locais já tivessem o nome, eles mudavam o nome. E também eles vão ver os novos habitantes da terra. Esses habitantes vão ser chamados de índios. Por quê?
Porque, como eu disse para vocês, ele acreditava ter chegado nas Índias. Mas não era nas Índias que ele tinha chegado, era em outro local, em outro território. E aí ele vai chamar esses habitantes da Nova Terra de índios, ok? Vamos pro próximo. Continuando a nossa aula, gente. Na esquadra responsável por chegar nessa Nova Terra, gente, haviam cerca de 1.500 homens, divididos aí em 13 caravelas. Esses homens todos iam representando o rei de Portugal, Dom Manuel. Eles tinham diferentes funções, mas todos eram comandados por Cabral. Como Portugal era um reino que possuía religião católica, havia na esquadra de Cabral um sacerdote, um padre, que era o Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele quem vai celebrar a primeira missa no Brasil, no dia 26 de abril, se eu não me engano. Na esquadra de Cabral, havia também o responsável por escrever sobre o que fosse encontrado na Nova Terra. Por que era importante escrever, gente? Porque tudo que fosse escrito iria ser mandado para o rei. Tudo que fosse escrito na Nova Terra seria mandado para o rei. O rei iria ler esse relato. E aí, o responsável por escrever essa carta, por escrever esse relato, foi o navegador, foi o escrivão Pero Vaz de Caminha. Ele quem escreveu essa carta sobre a Nova Terra, falando sobre as características, sobre o que tinha de riqueza, sobre a natureza, sobre os habitantes. Ele falava sobre tudo isso nessa carta sobre a Terra, tá bom? Pra gente entender como foi que eles dividiram a Terra, como é que eles conseguiram chegar e saber que a Terra era realmente Portugal, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, que é um acordo feito um pouco antes entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, gente, eram os dois reinos mais desenvolvidos e poderosos nesse momento das grandes navegações. Os dois tinham muitos barcos para navegar, guerreiros para lutar, territórios conquistados. Vamos colocar aqui como se fosse hoje os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e a China hoje, gente, são os dois maiores países do mundo, os dois países mais poderosos. Eles têm mais força econômica, política e de guerra. Mais diferente, um pouco diferente, tem as suas disputas ainda. Havia uma disputa entre Portugal e Espanha nessa época, para definir quem descobria mais terras e quem era o reino mais poderoso. Para evitar essa disputa, os dois reis e o Papa, que foi quem mediou, quem fez o acordo, eles fizeram aí um tratado, um acordo, que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Por que eles fizeram esse acordo? Porque eles não queriam guerra, não queriam brigas. Se tivesse guerra, com certeza seria pior. No Tratado de Tordesilhas, gente, foi definido o seguinte. Ia ser desenhada aqui uma linha imaginária. Já vou mostrar o mapa para vocês bem direitinho. Esse mapa definiu o seguinte. As terras que fossem descobertas à esquerda da linha, aqui, esquerda de vocês, seriam de possessão da Espanha. As terras que fossem descobertas à direita da linha seriam de Portugal. Direita, Portugal, esquerda, Espanha. Esse tratado foi feito para que não houvessem invasões às terras que já tinham sido conquistadas por outros reinos. Isso foi feito no ano de 1494, 6 anos antes da conquista aí do Brasil. Ao chegar no Brasil, na Nova Terra, que ainda não tinha o nome de Brasil, Cabral sabia que não tinha dono. E também sabia que aquela terra agora seria de Portugal. Porém, haveriam alguns países que iriam tentar invadir e conquistar a Nova Terra. Essa terra nova que a gente vai chamar depois de Brasil. Reinos como Holanda, França, vão tentar aí buscar contrabandear a principal riqueza da terra nesse momento. A primeira riqueza descoberta nessa terra. O pau-brasil, que a gente vai entender aí um pouquinho o que tem a ver pau-brasil, Brasil, nome do Brasil. O que é contrabandear, gente? É o seguinte. Portugal só tinha tomado posse da terra. Tinha chegado lá e tinha dito assim, essa terra é minha. Mas não estava usando efetivamente a terra. E aí o que acontece? A Holanda e a França, que eram alguns dos reinos que existiam, estavam vendo lá que Portugal estava cheio de terra, mas não estava utilizando todas as terras. E que por isso achavam isso injusto e que estavam querendo aí contrabandear. O que é contrabandear? É roubar. É pegar de forma indevida.
sem a permissão da terra. E aí estavam querendo contrabandear o pau-brasil, que era a riqueza, que a gente vai ver já já o que é, entender um pouquinho sobre esta madeira, que foi a primeira fonte de riqueza da nova terra, da colônia. Aqui, gente, está o mapa. Ó. Se vocês forem observar, aqui Portugal e Espanha. Verde é a Espanha, o que está à esquerda da linha de possessão da Espanha. O que está na direita da linha, a parte amarela, é Portugal. A linha aqui, como vocês podem ver, ó, oeste e leste. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai passar para os vários nomes dessa terra, do Brasil. Não era o nome Brasil sempre, foi mudando com o decorrer do tempo. Na verdade, foi uma mudança até logo. Depois de um curto período de tempo, começou a ser chamado de Brasil. Mas aí depois foi mudando o sobrenome, porque a gente precisa entender uma coisa sobre o nome dos países. Os países, gente, eles têm nome e sobrenome. Os locais, eles têm nome e sobrenome. Por exemplo, o nosso país, ele tem um nome completo. O nome atual do nosso país é República Federativa do Brasil. Teve outros nomes que foi trocando. Mas o nome, como é conhecido, como é chamado, é Brasil. Vamos lá. Muito antes dos portugueses chegarem a essa terra, ela era chamada de Pindorama. Quem é que chamava essa terra de Pindorama? Os povos nativos, os indígenas. O que quer dizer Pindorama? Pindorama, gente, vem do Tupi-Guarani, que é um dos idiomas indígenas. E do Tupi-Guarani, Pindorama quer dizer terra das palmeiras. Nessa terra das palmeiras, os povos nativos atribuíam aí esse nome, Pindorama. Como eu disse para vocês antes, os portugueses eles tinham uma mania de atribuir nome a tudo que eles conheciam, ao lugar onde eles chegavam. Não importa se já tinham nome, eles atribuíam um nome novo. Ao chegar na nova terra, essa terra foi chamada aí de Ilha de Vera Cruz, pois eles acreditavam que a terra era uma ilha. O que é uma ilha, gente? Uma ilha é uma pequena porção de terra cercada totalmente por águas. Cabral acreditava que a Ilha de Vera Cruz era uma ilha que ficava entre Portugal e as Índias. Com o tempo, gente, os portugueses perceberam que a terra era muito grande e não podia apenas ser uma ilha, mas sim uma faixa continental. Essa faixa continental, ela foi chamada aí a partir de agora de Terra de Santa Cruz. Quem foi que atribuiu esse nome? O rei. O rei passou a chamar passou de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Por quê? Porque o rei chamava dessa forma em cartas direcionadas à Igreja Católica. É importante, gente, lembrar o seguinte, que nesse momento as relações com a Igreja Católica eram muito fortes, eram muito grandes e vários lugares vão ser chamados com o nome de santos. Por exemplo, São Paulo, Santa Catarina. Aqui, quando logo o primeiro nome da nossa cidade foi Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e várias cidades vão ter padroeiras ou padroeiros que vão ser dessa época. Por exemplo, a padroeira da cidade de Fortaleza é Nossa Senhora da Assunção. O padroeiro de São Paulo é São Paulo. O padroeiro da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião. Essas relações com a religião e o nome das cidades que se mantém até hoje. Como é que foi mudado do nome de Terra de Santa Cruz para Brasil? Foi descoberto, gente, que na Nova Terra existia uma árvore. Essa árvore tinha uma madeira chamada pau-brasil. O tronco dessa madeira possuía uma tinta avermelhada, um vermelho forte, da cor de brasa, que era usada para pintura de móveis de luxo. Essa tinta possuía um alto valor e por isso os portugueses levavam para vender na Europa a partir de 1503. E aí, que foi quando eles descobriram, a partir de 1503 também, a terra passou a ser chamada de Brasil. Depois vai se mudar só outras partes do nome. Vocês lembram que é um nome completo. O nome oficial vai ser Brasil, mas vai mudar as partes. Essa tinta, gente, é importante dizer que foi a primeira atividade econômica de sucesso aqui no nosso país, que deu muito dinheiro. Porém, custou um preço alto, porque a árvore ela quase entra em extinção. Hoje tem muitos poucos exemplos, muitas poucas
árvores pau-brasil existentes no nosso país. Por quê? Porque os portugueses, em um período aí de 30 anos mais ou menos, quase que acabaram totalmente com a árvore. Atualmente, gente, o nome da nossa república, do nosso país, completo é República Federativa do Brasil. Mas antes de ser esse nome, já houveram outros nomes. Por exemplo, deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Não precisa nem dar o zoom. O primeiro nome foi Pindorama, que foi lá o nome que os nativos deram, o nome original. Depois foi Ilha de Veracruz. Depois Terra de Santa Cruz. E aí, a partir de 1503, começou a ser chamado de Colônia do Brasil. Colônia do Brasil foi entre 1503 e 1815. Depois, o rei Dom João VI, quando ele vai estar aqui no Brasil, a gente vai aprender isso lá na frente, ele vai mudar o nome, vai colocar como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quer dizer o quê? Que o Brasil evoluiu. Não era mais uma parte da colônia, não era mais uma colônia, mas uma parte do reino. De 1822 a 1891, vai passar de Reino Unido para Império do Brasil. Por quê? Porque o Brasil passa aqui a uma condição de liberdade. Essa liberdade vem com a independência do Brasil em 1822. De 1891 a de 1822 a 1891 é o Império, e de 1891 a 1967, quer dizer, até hoje é República. Mas esse período de 1891 a 1967 vai ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Em 1967, na época da ditadura civil-militar, ou na ditadura militar, vai mudar o nome que é hoje. República Federativa do Brasil. República por quê? Porque o nosso sistema de governo é baseado na república. Depois a gente vai entender sobre isso. Vai perceber como história e política vão se relacionar. Federativa por quê? Porque tem um poder federal. A gente vai entender as 3 esferas do poder. Federal, estadual, municipal. País, estados, municípios. Isso é um pouco da divisão dos poderes. E aí vai ser República Federativa do Brasil, o nome da nossa nação, do nosso país, tá bom? Encerramos aqui a aula de hoje. Aprendemos aí um pouco sobre o nome do nosso país, né, as nomenclaturas, como nosso país é chamado, e também sobre como os portugueses chegaram aqui. Pessoal, qualquer coisa, venham tirar dúvida comigo, estou aqui para ajudar. Peço que façam a atividade que eu vou mandar na agenda. Façam as atividades do livro, respondam. Se não entenderem, venham tirar dúvidas comigo. Se tiver algum ponto aqui do vídeo que vocês também não entenderam, venham tirar dúvidas comigo. E é isso, gente. Estamos juntos. Valeu. Até a próxima aula, tá certo? Valeu!